O joio e o trigo. Filhos do diabo, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estava ali agora preparando uma comidinha e o Senhor, como sempre, me surpreende com uma palavra. Geralmente, quando eu estou fazendo algo, arrumando a casa, fazendo uma comida, fazendo algo dentro da minha casa, o Senhor começa a ministrar ao meu coração. E eu estava ali agora fazendo a minha comidinha, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o joio e o trigo. E Ele falou comigo muito claramente, eu quero compartilhar com vocês, presta atenção, porque isso é muito sério. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, que diz: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: Senhor Jesus, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui fala muito claramente, né? Que veio o Senhor e começou a semear no nosso coração, começou a ministrar no nosso coração, começou a ministrar na igreja, né? Mas em certos momentos nós dormimos. Em determinados momentos da nossa caminhada, nós dormimos. E quando nós dormimos, quando nós esfriamos na fé, quando nós deixamos de olhar para o Senhor, para olhar para coisas do mundo, para outras coisas que não edificam a nossa vida, olha o que acontece. Veio o seu inimigo, o diabo, e semeou o joio no meio do trigo. O diabo, ele vem e traz os seus servos, os seus escolhidos, os seus enviados, aqueles que servem a Satanás, e planta no meio da igreja. Tem cara de crente, se veste como crente, fala como crente, até sobe no altar, entrega profecias, mas são filhos do diabo. São verdadeiros joios, servos de Satanás no meio daqueles que são ungidos e escolhidos. Por isso, nós temos que estar atentos. Por isso, nós temos que ter uma vida de entrega com o Senhor Espírito Santo. Nós temos que ter uma comunhão diária de verdade com o Senhor Espírito Santo, para que nós não venhamos ser, assim, enganados por esse joio que está no meio do trigo, por esses falsos profetas. E continuando no capítulo 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso, o diabo veio e fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancamos? Quer que a gente arranque esse joio que está crescendo no meio do trigo? Porém, o Senhor lhes disse: não, para que ao colher o joio, também não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O Senhor falou assim: não, eu estou vendo. Eu estou vendo que está na minha casa. Eu estou vendo que está se vestindo como crente, falando como crente, pregando como crente, mas é diabo. Deixa ele junto. Deixa ele junto com os meus servos, com os meus eleitos, com os meus ungidos, os meus escolhidos. Ele está lá no meio, mas eu sei quem é joio e quem é trigo. Deixa crescer, para que também não arranque com ele o trigo. Aí o Senhor falou mais ainda: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa. A ceifa é a volta do Senhor Jesus. Deixa o joio junto com o trigo na igreja até que eu volte, né? Até a ceifa. Direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Então, aqueles que são perversos, aqueles que estão no meio da igreja, fazendo o papel do diabo, eles vão ser recolhidos, né? Deixai crescer o joio e atai-o em seus molhos para queimar, para ser lançado no inferno. Pega primeiro aqueles lá que estão servindo de qualquer maneira, que são filhos do diabo, implantados dentro da minha casa.
para causar ruaça, para causar guerra, para causar discussão dentro da igreja, para arrancar, para ficar com espírito de contenda entre os irmãos. Arranca esses aí e taca no inferno. Mas o trigo, que somos nós, que somos aqueles que servimos ao Senhor em espírito e verdade, ajuntai-o no meu celeiro. O celeiro é o reino do céu. Essa passagem, ela passa despercebido por muitas pessoas. Mas ainda agora, fazendo ali a minha comida, o Senhor falou muito claramente, no meu coração. E nós devemos nos assim examinar. Eu tenho que me examinar. Você aí tem que se examinar. Nós temos que ver, será que eu sou joio? Porque as nossas atitudes, o joio é muito fácil de se identificar. Porque a atitude do joio é totalmente diferente da atitude do trigo. Será que a minha conduta faz com que eu seja joio ou faz com que eu seja trigo? Se eu sou aquela pessoa que vive causando discórdia dentro da igreja, eu sou joio. Se eu sou aquela pessoa rixosa, que só sabe odiar, fofoqueira, que fala mal de todo mundo, que julga todo mundo o tempo todo, eu sou joio. Se eu sou pessoa que guarda o mágoa no meu coração, não perdoo, pego o microfone para bater nos meus irmãos, eu sou joio. Se eu sou aquela pessoa dissimulada, eu sou joio. Agora o trigo não. O trigo não pega o microfone para bater nos irmãos, o trigo ele perdoa. O trigo ele vive querendo paz. Né? Quando se levanta alguém, não. Deixa para lá, vamos perdoar, porque o Senhor Jesus disse, vamos perdoar 70 vezes 7 por dia. Né? O trigo, ele é amor. O trigo, ele não guarda mágoa. O trigo, ele não age de falsidade. O trigo, ele até peca, até faz coisas erradas, mas ele logo se arrepende e pede perdão. O trigo, ele não lida de falsidade com ninguém. O trigo, ele procura fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor manda. O trigo, ele tem temor pelo Senhor. O trigo, ele tem respeito pelo Senhor Espírito Santo. O trigo, ele ama a Deus acima de todas as coisas e procura fazer aquilo que o Senhor manda. Então, isso é muito sério, né? Nós congregamos, nós somos de Deus e nós temos a nossa igreja. Mas nós temos que estar sempre vigilantes, porque como foi lido aqui e dito, o trigo, que é o filho do diabo, infelizmente, ele foi plantado dentro das igrejas, junto com os filhos de Deus. E nós temos que estar preparados e atentos para que nós não venhamos emprestar os nossos ouvidos para o joio, para que os filhos do diabo não venham nos contaminar, assim como Satanás fez lá no céu, que ele contaminou os anjos e conseguiu ser lançado aqui fora do céu, se tornou diabo e ainda arrastou com ele 1/3 dos anjos do céu, criaturas celestiais que já estavam lá, ó, que o Senhor criou para viver com ele por uma eternidade, assim como nós. Né? Vamos ficar vigilantes para que não venha o joio e não risque nosso nome no livro da vida e nós não venhamos nos contaminar junto com eles e perdendo assim a nossa salvação. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.